Ha, 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 mas eu tô rindo à toa. O Vasco tá ganhando de geral e agora ninguém vai parar. É assim que eu abro o pós-jogo do Gigante. Eu tô maluco, eu tô animado, eu tô empolgado, eu tô iludido. Eu tô feliz com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu, nos meus 22 anos de idade, nesse momento, tive uma grande felicidade em 2011 com a Copa do Brasil. De lá pra cá, meus amigos, foi só tristeza. E agora, em 2023, chegando finalmente aos meus 23 anos, 12 anos após a conquista da Copa do Brasil, eu, como todo bom torcedor vascaíno, consigo ser feliz com o momento do meu time. Eu jamais imaginei, nesses últimos anos, que eu ia conseguir ver um Vasco bom, um Vasco com um elenco bem montado, um Vasco estruturado, um Vasco competitivo, um Vasco com dinheiro e um Vasco que investisse mais de 100 milhões de reais numa janela. E eu tô vendo isso. Eu tô maluco. É exatamente isso que tá acontecendo. E se você aí, ó, chegar até aqui à frente, deixa eu trocar uma ideia contigo. Se você aí, meu amigo, não tá empolgado com o momento atual do Clube de Regatas Vasco da Gama, você é, ó, maluco. 4-0 no trem. Ah, Lucas, mas foi o trem do Amapá. Não interessa. 4-0 e poderia ser 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a gente tivesse um centroavante que cravasse, o Vasco hoje sairia dessa partida com uma goleada histórica. Só para vocês terem noção aqui, meus amigos, vou trazer a estatística aqui em números e contra números não há argumentos. Posse de bola para o trem do Amapá, 39%. Posse de bola para o Vasco da Gama, 61%. Finalizações para o trem do Amapá, 2, sendo apenas uma no gol. E agora eu vou te falar o que eu, Lucas, sinceramente, nos meus 2 anos que tenho aqui de canal, nos meus vários jogos que já fiz de pós-jogo de Vasco da Gama, contra clubes pequenos, contra Juazeirense, vários outros clubes ao longo do futebol brasileiro, nunca vi, mas vi hoje. 32 finalizações do Vasco. 32 finalizações do Vasco, sendo 14 delas no gol. Então quando eu falo que hoje o Vasco poderia sair com 10, 11, 12, não é mentira. O Vasco não foi pouco superior não ao Amapá, ao trem do Amapá, perdão. Foi muito superior, gente. E é claro, compreendo vocês quando eu falo que não interessa, né? Você tá maluco, mas eu falo de uma maneira de brincadeira. Entendo você virar pra mim e falar: Lucas, calma, é o trem. O Vasco não enfrentou o Flamengo, o Vasco não enfrentou o Atlético Mineiro, o Vasco não enfrentou o Palmeiras, o Vasco enfrentou o trem do Amapá, que é uma equipe da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. E aí, meus amigos, eu vou chegar à frente aqui novamente e trocar uma ideia olhando no seu olho. Você lembra o que aconteceu no passado? Você lembra para qual time o Vasco foi eliminado na Copa do Brasil? O Juazeirense. Clube, se eu não me engano, de Pernambuco, aliás, de Juazeiro do Norte, Bahia, falei besteira, da Bahia, e foi eliminado. Penalidades máximas, jogando uma bola horrorosa, sob o comando do Zé Ricardo, um time fraco, um time limitado, um time que dava medo com relação a uma Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Vasco enfrentou, de fato, um adversário limitadíssimo, um adversário fraco, um adversário limitado, um adversário da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco hoje jogou como o Vasco da Gama. E é isso que eu e você queremos ver. E não víamos, gente, há muito tempo. Há muito tempo que a gente não vê o Vasco jogando como Vasco. E hoje a gente pode se orgulhar pelo Vasco jogar como Vasco. Quando enfrenta o trem do Amapá, é pra golear. Quando enfrenta o Resende em São Januário, é pra golear. Quando enfrenta o Nova Iguaçu, como enfrentou em Brasília, não goleou, mas jogou bem, entra com esse intuito, é golear, é colocar a camisa do Vasco da Gama em campo e honrar ela até o final. É fazer um, mas tentar o segundo, é fazer 2 e tentar o terceiro, é fazer 3 e tentar o quarto. Isso passa, é claro, de um time com investimento, um time com mais de 100 milhões de reais investidos em contratações, mas um time com uma mentalidade de um treinador que é o Maurício Barbieri, que tem exatamente esse estilo de jogo. Um time que parte pro gol, meus amigos. Não interessa qual seja o adversário. E o Maurício Barbieri sempre trabalhou isso nesse período que esteve à frente do RB Bragantino.
É claro, o Vasco venceu, a gente quer saber do Vasco, mas é importante falar sobre isso até para você que está aí do outro lado entender como será o Vasco de 2023. Maurício Barbieri sempre trabalhou com esse estilo de jogo. É para fazer gol e pode tomar também, não interessa. Se fez o primeiro, vamos fazer o segundo. Se fez o segundo, vamos embora fazer o terceiro. Tenta, é claro, segurar ao máximo lá atrás, mas é um time que sempre mira o gol do adversário. Olha só, cravo aqui a vocês, o Vasco pode estar enfrentando o adversário mais difícil durante essa temporada, mas nunca terá uma característica de se retrancar, de se fechar, de esperar o time adversário chegar ao seu gol. É sempre mirar o gol do adversário. Foi assim contra o Fluminense, sendo uma equipe superior. Foi assim contra o Botafogo, principalmente nos minutos iniciais, quando era 11-11, enfrentando uma equipe superior. E olha só, cravo aqui a vocês, será assim também contra o Flamengo. Mesmo enfrentando uma equipe superior, o Vasco vai pra cima, meus amigos. Cravo aqui a vocês. Barbieri, sobre o comando do RB Bragantino, foi conhecido exatamente por isso. Ser um time que faz muitos gols, mas leva muitos gols. A gente espera que tendo o Léo Pelé, tendo o Lucas Piton, tendo agora o Manuel Capasso, tendo o Pumita Rodrigues, jogadores de qualidade no nosso sistema defensivo, além de ter essa característica do RB Bragantino de fazer muitos gols, tem essa característica agora com o DNA vascaíno de não levar muitos gols. O Vasco, meus amigos, esse ano tem tudo para fazer uma grande temporada. Essa é a grande realidade. Eu chego aqui, é claro, eu não vou ficar falando, a gente vai ser campeão brasileiro, porque eu acho que é um sonho distante. Mas, cara, é difícil falar isso, é claro, a gente tá um pouco iludido, a gente é torcedor e por isso que a gente é iludido, porque amamos o nosso clube. Mas, gente, colocando o pé no chão aqui, se o Vasco trazer mais 3, 4 ou 5 peças, você acha que o Vasco não briga no topo ali do Campeonato Brasileiro? Você acha que hoje, um Vasco e Atlético Mineiro, que empatou na Libertadores essa semana contra um time limitadíssimo da Venezuela, não faz um jogo páreo duro? Você acha que o Vasco enfrentando aí um São Paulo não faz um jogo páreo duro, um Internacional? Eu tenho a certeza que faz, ainda sabendo que mais jogadores irão chegar. E agora, gente, vamos parar para pensar aqui. O Vasco hoje entrou em campo com Léo Jardim no gol, que fica nítido que será o goleiro titular. Entrou com o Léo, Lucas Piton e o Pumita na direita. O Miranda foi titular, mas sabemos que o titular do Vasco da Gama será o Manuel Capasso. Ou seja, o Vasco hoje tem um sistema defensivo de muita qualidade. E não é pouca, é muita qualidade. Um dos melhores, com todo respeito aos outros clubes e sem me iludir. Falo isso com tranquilidade. Um dos melhores sistemas defensivos hoje do futebol brasileiro. Bota ali no top 10 facilmente. Pumita é um grande lateral. Lucas Piton é um grande lateral. Hoje, inclusive, deu mais uma bela assistência para o Pedro Raul. O Léo, a gente tá vendo que valeu os 16 milhões de reais. É um lateral, é um zagueiro, cara, sem palavras para descrever a qualidade desse cara. Nunca imaginei que o Léo fosse esse zagueiro com tanta qualidade ao sair jogando e ao defender o sistema defensivo. E agora o Manuel Capasso. Não vimos ainda ele jogando, mas por tudo que o Vasco fez para ter a contratação do atleta, imagina-se que seja outro grande atleta. E não para por aí. O Vasco ainda no seu meio campo tem o Jair. Vai chegar, o Vasco vai contratar ainda um outro volante para a posição. Para ser ali esse atleta que hoje, quem fez a posição foi o Rodrigo, o primeiro volante, o cão de guarda, o Pitbull. E além disso, o Vasco ainda conta com o Marlon Gomes e o Vasco ainda conta com o retorno do Andrei Santos, que tem grande chance e possibilidade de acontecer. Então vai ter com 4 volantes à disposição. Jair, um que irá contratar e será de qualidade, é isso que a gente espera, que virá para ser aí o titular. Marlon Gomes e Andrei Santos, que tem tudo, volta a repetir, a andar nas negociações. Sobre o 10, o Vasco conta com o Alex Teixeira, vai contratar mais um 10 de qualidade, isso é fato, isso é lógico. E além do mais, tem o Nenê, que depois do que fez hoje, quem sabe não renova. Não tô falando que dá pra contar com o Nenê. Eu, Lucas, penso que o tempo dele já acabou. Mas é impossível a gente não olhar pra partida de hoje e falar, cara, o Nenê é diferente. O Nenê entrou meio, é claro, é um time limitado, é o Amapá, não vale muita gente ficar falando sobre isso, mas o Nenê no segundo tempo, em um jogo com espaço, o Nenê faz a diferença. O Nenê tem um toque diferenciado. O Nenê entrando em um jogo em que o time adversário está mais cansado, pode ser uma peça importante, mas não é sobre isso que eu queria falar. Temos o Alex Teixeira, contrataremos um 10 e sobre o ataque.
Luco Orediano. O Vasco tem o Gabriel Peck em um momento, cara, surreal, impressionante. O melhor momento do atleta com a camisa do Vasco. O Vasco tem Pedro Raul, que vamos falar já já sobre ele, mas tem um grande centroavante. O Vasco vai contratar o Lelê ainda, atacante do Volta Redonda, que tem quase aí realmente o seu acerto com o Vasco da Gama para ser o reserva sombra do Pedro Raul, e acredito que isso vai aumentar ainda mais a vontade dele de fazer gol, vai aumentar a competitividade, e ainda conta com o reforço que chegará para o lado esquerdo do campo e com o Figueiredo. Meus amigos, o Vasco hoje tem um grande elenco. Então é claro, ficamos iludidos sim com 4-0 sobre o Trem, mas calma, é só sobre o Trem. Porém, nos outros anos, nem Trem, nem Ferrovia, nem avião, o Vasco enfrentava e conseguia vencer. O Vasco era eliminado, o Vasco estava se tornando e havia virado uma chacota. Hoje, eu cravo aqui a vocês, e ó, cravo legal. Vasco entra em campo no próximo final de semana, ou aliás, na segunda-feira, contra o Boa Vista. A gente espera que vença, e vença bem, vença com autoridade, vença, quem sabe, com uma nova goleada em São Januário. E o rival enfrenta o Botafogo no final de semana com o time misto, e tem final ainda no meio da semana que vem da Recopa no Maracanã. Independente do resultado, a gente, é claro, torce para que perca para o Botafogo e torce para que perca também na Recopa. Mas pensa aqui comigo, pensa cá comigo. Vocês já imaginaram como o Flamengo vai entrar para enfrentar o Vasco em caso de uma goleada do Vasco no meio da semana contra o Boa Vista e tudo ruim acontecendo lá? Vocês já imaginaram como eles vão entrar para enfrentar o Vasco? O temor que eles vão ter de enfrentar o Vasco da Gama? A fase mudou, meus amigos. O Rio de Janeiro está voltando à normalidade. O Rio de Janeiro sempre teve um dono, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Infelizmente, nos últimos 20 anos, as coisas acabaram saindo um pouquinho do prumo. Mas está voltando. O meu, o seu, o nosso Vasco da Gama está voltando. Então é impossível não se alegrar, é impossível não abrir o vídeo como eu abri, por saber que o Vasco venceu mais uma com uma autoridade surpreendente, com 32 finalizações. O Vasco hoje tem grandes chances de ter o retorno do Andrei, um grande jogador, uma promessa, um craque do futebol brasileiro. O Vasco tem negociações com volante, o Vasco tem negociações avançadíssimas com atacantes, busca pontas, busca camisa 10 e não tem como não se empolgar com tudo que está acontecendo hoje dentro do nosso clube. E eu não vou me prolongar muito aqui não sobre Pedro Raul. A única coisa que eu tenho que falar é, meu filho, pelo amor de Deus, não tem como. Não tem como. E falo na boa. Tudo que você fez ano passado, vestir a camisa do Goiás, te deu a credibilidade para hoje vestir a camisa do Vasco da Gama e ter vários outros clubes interessados na sua contratação. Mas o caminhão de gols que você perdeu hoje contra o Trem e o caminhão de gols que você perdeu em outras partidas não é justificável. Inadmissível, na minha opinião. Não dá. Ah, Lucas, é o início da temporada. Tudo bem. A gente espera que pare por aí. Pois já, ó, é de muito tempo, é muitos jogos, muitas partidas, muitos gols perdidos que realmente Pedro Raul já tem com a camisa do Vasco. Contra Botafogo, perdeu um caminhão de gol no Maracanã. Contra a Fluminense, perdeu vários gols também naquele clássico, que o Vasco acabou sendo derrotado. Isso no Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos. Isso numa Copa do Brasil, num jogo grande, pode pesar de uma maneira diferente, como não pesou hoje contra o Trem do Amapá. Mas enfim, a gente espera que realmente isso venha a ser ajeitado, que a camisa do Vasco, que acredito que está pesando, não venha a pesar mais, e que o ótimo desempenho que deu credibilidade a ele no ano passado chegar esse ano ao Vasco da Gama com a camisa do Goiás, venha realmente voltar a acontecer. Um grande centroavante, isso eu não tenho dúvidas. Um jogador que sabe trabalhar muito bem na área e sabe trabalhar fora dela. E se as oportunidades que o Pedro Raul perde, aliás, e se tem oportunidade e o Pedro Raul perde elas, é porque o Pedro Raul faz aparecer. Um centroavante, eu não me lembro, nunca teve grandes oportunidades nesses últimos anos com a camisa do Vasco. O Pedro Raul está tendo porque ele está fazendo com que elas aconteçam. A gente espera que faça gols, porque realmente tá difícil de aguentar, meu garoto. Mas enfim, esse foi o pós-jogo do Gigante. Hoje, só deixando bem claro, ó, nesse momento são 11h53 da gravação desse vídeo. Deve estar saindo umas 00h20. Não teremos o Acorda Vascão, mas teremos o Fala Gigante, por volta hoje um pouquinho mais cedo, da meio-dia, 1h, e o Boa Noite Gigante às 8h da noite, como sempre. Tranquilo, rapaziada? Vamos que vamos, fiquem com Deus, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.